Bom dia, gente. Tudo bem? Vamos começar agora, né? Agora sim, vamos começar. Tá bom, Daniel. Eu vejo aqui. No final você me lembra também. Vamos apresentar então essa janela aqui para a gente resolver essas questões, tá? Questão 9, 10 e 16. Eu passei para casa. Aí com certeza vocês entendendo essas aqui, vamos ver se vai dar tempo de fazer todas, essas três. Aí vocês conseguem fazer o formulário tranquilo. Qualquer dúvida, pergunta aí, beleza? Três blocos A, B e C, de massas 5, 2 e 3 quilogramas cada um. Ó, para aí só um pouquinho. Qual que é a massa total desse conjunto aí, dos três juntos? Não é só somar essas três? Que vai dar quanto? MT, massa total, 10 quilogramas, certo? Tá. Estão na superfície horizontal sem atrito. Aplica-se ao bloco A uma força de intensidade de 20 newtons, constante, como nossa figura. Na verdade, a figura não mostrou, mas eu vou colocar aqui, ó. Na verdade, era para ser uma força assim, tá? Essa força F. Vamos colocar F, que vale 20 newtons. Determine lá na letra A o módulo da aceleração do conjunto. Olha, se perguntou na letra A aceleração do conjunto, então por isso que eu peguei a massa do conjunto, porque essa força F faz uma força nesse conjunto todo aqui, ó, certo? Esse conjunto todo como se fosse um bloco só grandão de massa 10. O peso é normal desse conjunto todo se cancela, só sobra essa força aqui, ó, de 20. Então na letra A, vou até fazer a letra A aqui em cima. Deixa eu colocar mais fino. Pronto. A letra A força resultante total, tá? No conjunto de massa total, vai ser aquela força lá que vale 20. A massa total é 10, então a aceleração do conjunto vai ser 2 metros por segundo ao quadrado. Certo? Essa é a resposta da letra A. Beleza? Só isso. Resultante é massa e aceleração. Ó, sempre que perguntar aceleração do conjunto, ou então aceleração só do bloco B, ou só do bloco C, ou só do bloco A, não importa, é a mesma. Os três andam com a mesma velocidade, com a mesma aceleração, mas você faz sempre do conjunto, porque aí você, achando do conjunto, acha de cada um. É a mesma, né? Na verdade. E do conjunto fica mais fácil de você encontrar aceleração. Primeira coisa, encontre aceleração sempre. Vai anotando aí, hein? Algumas dicas. Segunda coisa, vão perguntar outras forças para vocês, força de interação entre os blocos. Como na letra B perguntou, a força que o bloco B exerce no bloco C. Olha, professor, o bloco B está empurrando o bloco C, claro, não é à toa que o C está andando para frente ali, não é? Então, ó, essa força aqui, esse contato de B com C, que eu estou fazendo de roxinho, é a força que B empurra C. Então, indiretamente, essa força da pessoa aqui, que empurra A, empurra B, que empurra C, certo? Ela quer saber a força de contato entre B e C. Ó, como que eu faço isso? Eu faço da seguinte maneira. Eu vou fazer o bloco C, eu vou desenhar o bloco C aqui. Deixa eu colocar a letra B aqui primeiro. Pronto. Vou desenhar o bloco C e vou analisar o bloco C individualmente, tá? Sempre você vai ter que fazer essa análise individual de cada bloco, o C, depois o A, depois o B, dependendo do que ele te perguntar. Por exemplo, em C, quais forças atuam em C? Não tem aqui o peso do bloco C e tem aqui a normal que atua em C. Além dessas duas, existe uma força do B empurrando o C para frente, porque está em contato. Essa força aqui, que eu estou desenhando de roxinho de propósito, que é a força de B em C, certo? Então, aquela interação ali está aqui, força de B em C. E pronto.
a força resultante que atua em C vai ser justamente apenas essa aqui, roxinha, porque a normal e o peso se cancelam. Então, para você jogar na fórmula da força resultante, que é igual a massa vezes aceleração, no lugar de força resultante, você vai colocar o quê? Vai colocar FBC, porque é a única que atua no bloco. Se tivesse uma para trás, você ia pegar uma menos a outra, certo? Então vai ficar assim, ó. FBC, que é a força resultante, é igual. Qual que é a massa do bloco C? Do bloco C, vamos ver lá, 3 quilogramas. Então fica 3 vezes. Quanto que é a aceleração? Tá aqui, ó, 2. A gente acabou de encontrar. Tá vendo que a gente tem que encontrar a aceleração primeiro para encontrar outras coisas? Pronto. Acabei de achar então a força de B em C. A força do bloco B atuando no bloco C, tá? Na letra C, pergunta qual a intensidade da força que o A exerce no B. Então, o A empurra o B. O A empurra o B, bem aqui, ó. Contato de A com B, laranja, tá? Então, a gente vai desenhar o B, certo? Como aqui na letra B estava perguntando que atua de B sobre C, a gente desenhou o C. Agora está perguntando sobre B, a gente desenha o B, tá? Então vamos desenhar o B. Claro que eu poderia desenhar o A também e encontrar, mas o B, eu vou fazer o B aqui, que vai ficar mais entendível. Vamos fazer aqui de verde, o B, o bloco verde, letra C, então. É um bloquinho um pouquinho menor. Deixa eu mudar a cor para verde. Pronto, esse verde aqui tá bom. Então, olha só. Esse é o bloco B. Quais forças atuam no bloco B? Primeira coisa, peso normal, não é? Peso em B, normal em B. O que é normal? Normal é uma força de reação. Força de reação, o chão empurrando o bloco para cima. Não é à toa que se você colocar uma balança ali debaixo do B, vai estar acusando ali um certo valor, né? É normal em B. O B empurra o chão para baixo e o chão empurra o bloco B para cima, normal em B. Bom, essas duas forças se cancelam. Ele tá andando apenas na horizontal, então na vertical a resultante é zero. Bom, além dessas duas, vamos olhar lá o B. O B tem dois contatos. Tem esse contato aqui, de B com C, e de B com A. O de B com C, a gente até achou a força de B com C, B empurrando C, C reage contrário, de forma contrária. O C não quer deixar o B andar para frente. Então, o C empurra o B para trás, tá? Dificulta o B de andar para frente. Então, nós temos aqui uma força que atua, deixa eu ver, roxinha, que atua em B, que é justamente o para ação-reação daquela força que a gente encontrou agora na letra B. Essa aqui, força CB. O que é a força CB? É a força de C em B. Então, olha só. O C é empurrado por B para frente, então B empurra C. Consequentemente, C empurra B para trás, certo? Olha essa laranja aqui, agora, do A com B. Qual a força que B recebe? B recebe a força de A em B. O A empurra B para frente. Foi o que eu falei. A empurra B para frente, não foi? Então, olha aqui, seta laranja, A empurra B. FAB. O que é FAB? É força de A em B. Claro, o A exerce uma força em B para a direita, para frente, empurrando ele para frente. E o C que dificulta empurrando para trás. Então estão aqui as duas forças. Inclusive, essa roxinha aqui tem o mesmo valor dessa aqui, ó, 6. Aqui é BC, aqui é CB, o contrário. Mas, por quê? Porque elas são sentidos opostos. Mas o valor é o mesmo. A gente já sabe, inclusive, tá?
A força resultante que atua em B, vamos fazer aqui agora. A força resultante não é o produto da massa pela aceleração? Lembrando, agora é em B. Vou colocar B, força resultante em B, aceleração em B. Aqui era em C, em C, em C, tá? Só para diferenciar. A força resultante em B, o que é força resultante? Nesse caso, que são opostas, é uma menos a outra. Já que B anda para a direita, então é essa para a direita menos essa para a esquerda, tá? Vamos escrever. Então vai ficar FAB menos FCB. Eu estou substituindo força resultante por uma menos a outra. E vou copiar o restante. Então ficou assim, ó. Força resultante em B é igual massa vezes aceleração, tá? Vamos substituir os valores? O FAB é o que nós queremos encontrar. Lembrando, de A em B. Então fica FAB, que eu não sei, menos 6, que eu fiz aqui, ó, encontrei na letra B, 6, igual a massa do B, que é quanto? Massa do B, 2. Aceleração. Aceleração, eu já até esqueci, deixa eu ver, 2 também, ó, na letra A, 2. Então fica FAB igual, passo 6 para lá, vai dar 10, não é? FAB igual a 10 newtons. Beleza? Pronto, essa é a força de A em B, 10 newtons. Pronto, terminamos. Se você tivesse desenhado o bloco A, aí você teria encontrado também essa força aqui de 10 newtons. Depois você faz assim, do jeito que eu estou falando, tá? Só para comprovar. Que aí, em vez de você desenhar o B, o bloco B, você desenha o bloco A. Tá certo? Aí para a direita, inclusive, seria uma força. Opa! Para a direita aqui, ó. Para a direita no bloco A, seria na verdade essa. Você coloca essa para a direita. E para a esquerda, no bloco A, seria FBA, né? Que é o B empurrando o A, seria para a esquerda. Beleza, gente? Dúvidas nessa? Vamos voltar lá para ver. Tá tudo certo, então vamos para 16. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, fale agora. Deixa eu ver no chat aqui como é que tá. Beleza, responder aqui algumas perguntas, ótimo. Continuar então, fazer a 16 agora. Na 16 você tem dois carrinhos. Imagine dois carrinhos de compras de supermercado. Um ligado no outro por esse fiozinho, por uma cordinha, tá? E uma pessoa puxando esse carrinho, esses carrinhos, né? Aqui, ó, com 60 newtons. O que pergunta na letra A é a aceleração do carro de maior massa. Esse carro aqui, ó. Qual que é a aceleração desse? Bom, a aceleração desse é igual a desse de trás. Os dois andam com a mesma velocidade, com a mesma aceleração, né? Velocidade vai aumentando, porque está acelerando, mas as velocidades e aceleração dos dois são sempre a mesma, para cada intervalo de tempo ali que você, para cada instante de tempo, né? Então eu posso considerar, como eu fiz lá na questão anterior, um bloco só, lembra? Para achar aceleração, vou fazer isso agora, é sempre assim o procedimento. Considero um bloco só para encontrar aceleração. Considerando um bloco só para encontrar aceleração, então um bloco só, um carrinho só de 50 quilogramas, certo? Então na letra A fica assim, ó, a força resultante total sobre o sistema, a massa total, vai ser um bloco só. Se você fizer um bloco só aqui, o peso e a normal se cancela, só sobra essa força para a direita que é 60.
Então, a resultante vai ser 60. A massa total é 50, que é 20 mais 30. E aqui você acha a aceleração, dividindo 60 por 50. 1,2 metros por segundo ao quadrado. Moleza, né não? De boa, né? E a letra B? A letra B pergunta a intensidade da força de tração no fio. Aqui, ó, força de tração. A força de tração no fio, o que que a gente pode fazer então? A gente pode pegar esse carrinho agora, lembra, quando pergunta outras coisas, tipo aqui a letra B e a letra C daquela questão, você tem que desenhar separadamente os blocos, um ou outro. Isso aqui é o diagrama de forças, ou seja, colocar as forças nos blocos no corpo isolado. Então, o título é Diagrama de Forças do Corpo Isolado. É você isolar um corpo e colocar as forças que atuam nele. Então, vou pegar esse corpo aqui, verdinho, vou colar aqui. Pronto, ó. Colei. Quais forças atuam nesse corpo verdinho? Sempre tem um peso anormal, peso e normal, que nesses casos de plano horizontal se cancelam. Então, essa cancela com essa. E o que mais? Vamos lá ver o verdinho? O vermelho puxa o verdinho por essa corda. Essa força tem um nome especial, chamado o quê? Tração. Então, existe uma força aqui para frente, ó, assim, que é uma força chamada tração. E ele quer saber justamente essa força. Quanto é que vale? A força resultante que atua em B é justamente essa força T, não é? Então, eu vou escrever justamente isso, ó. Olha o que que eu vou escrever. Força resultante igual massa vezes aceleração. O que que eu escrevi? Força resultante, atração. Atração é a força resultante. Então, eu já escrevi direto. Tranquilo? Eu vou até colocar aqui agora aí do lado esquerdo para você lembrar. Pronto. Então ficou tração igual. Quanto que é a massa do B? 20. Quanto que é a aceleração dele? 1,2. 1,2 que a gente fez agora, há pouco, é a aceleração do conjunto, inclusive do B. Os dois aceleram com a mesma aceleração. Acabou. T igual a quanto? 24 newtons. Essa é a resposta da letra B. 24 newtons. Tá certo? Se você fosse pegar o carrinho A para fazer uma conta, quer ver, ó? Vou pegar esse carrinho A, copiar, colar. Colocar ele bem aqui. Outra maneira de fazer. Ou quais são as forças que atuam no carro A? Rapidinho aqui agora, ó. Peso. Carro A não, eu estou chamando ele de A, né? Vermelhinho. Peso normal, que vai cancelar. Tem a força para frente 60 e tem uma força para trás aqui, que é a força do carrinho verde, puxando o carrinho vermelho para trás. Né? À toa, se não tivesse o carrinho verde, o carrinho vermelho ia mais rápido, não ia? Uma maior aceleração. Então tem uma força aqui para trás, puxando o carrinho vermelho. É o peso do B ali, entre aspas, né? Por conta de ter aquele peso ali no B, aquela massa do B ali, tá? Então, eu cancelo peso com a normal. Aí, o que é força resultante nesse carro? A força resultante vai ser essa menos a outra, não está oposta? Lembra que vetores opostos, a resultante é uma menos a outra? Então, eu vou escrever a resultante que atua nesse carrinho aqui agora, no vermelho. Então, força resultante, ou seja, 60 menos T, é massa vezes aceleração. Eu estou chamando esse carrinho de A, não sei por quê, toda vez, ó, mas tudo bem, eu vou nomear aqui. Esse é o A, esse é o B. Pronto. Que aqui eu chamei, né?
Aqui eu coloquei massa de B. Então esse aqui é o B. Tá, e esse aqui é o A então. O vermelhinho é o A. Então ficou força resultante igual massa vezes aceleração. Vamos supor que a gente não saiba quanto que é a tração, tá? Eu quero descobrir, só para provar que é 24 e provar que a gente acertou. Então, é até uma boa maneira de se fazer assim sempre, gente. Uma prova especialmente, porque aí você comprova que acertou. Ou que errou, né? Aí você conserta. Massa do ar é 30, aceleração é 2? Não, 1,2. 1,2. Então fica 60 menos. Passando 30 vezes 1,2 para cá, ou seja, 36. E passo o t para lá. Pronto, fazendo essa conta, 24. Olha aí, tá vendo? Outra maneira de se fazer, certo? 24 newtons. Então, você escolhe as duas maneiras aí. Tranquilo, gente? Vamos pro próximo? Hashtag partiu. A 15 fala assim, ó, sabendo-se que os blocos A e B possuem massas respectivamente iguais a 10 kg e 5 kg, determine a intensidade da força de tração no fio que une os dois blocos e a intensidade da força de tração no fio que sustenta a polia no teto. Então são duas perguntas, certo? Vamos destacar essas perguntas aqui. Primeiro, ele quer saber a força de tração. A força de tração no fio. Força de tração no fio que une os dois blocos. E depois a força de tração no fio que sustenta a polia no teto. Duas perguntas, amarela e verdinha aqui. Primeiro, quais são as forças que atuam em cada bloco? Força, peso de cada um, não é? Então, peso do A e peso do B. Vamos dar o zoom. Temos aqui peso do A, peso que atua em A, e temos o peso que atua em B. Qual que é maior, o PB ou o PA? É o PA, não é? Está falando na questão que o A, a massa é 10 e o B é 5. Então, o A vai descer e o B vai subir, concorda? O A vai descer. Deixa eu ver aqui. Ó, o A vai descer porque ele é mais pesado, mais massivo, né? E o A vai subir. Aceleração para cima do B, aceleração para baixo do A. O que significa isso? Que o A vai descer, que a resultante em A é para baixo, a aceleração é para baixo. Mesmo que tenha uma força contrária aqui em A, porque o B não está querendo deixar o A descer, não é? Por meio dessa tração aqui na corda. E também existe a tração em B, fazendo B subir, porque o A puxa B por meio da corda para cima, puxa B para cima, e essa tração aqui em B, ela é maior que o peso do próprio B, na toa que o B sobe. Repetindo o que eu falei, colocando em fórmulas, vamos colocar em fórmulas. No bloco A, em A, nós temos que a força resultante, espera aí, aqui, agora sim, que a força resultante é igual a massa vezes aceleração. Como assim, professor? Ó, força resultante. Força resultante não é para baixo menos para cima, porque ele está descendo? Então foi o que eu escrevi. Força resultante, ou seja, para baixo menos para cima, é igual a massa vezes aceleração. E em B? Em B, da mesma forma. Só que em B está subindo. Por isso que eu coloco sempre, gente, e é bom você colocar também assim, ó, para colocar se quem está subindo, quem está descendo, porque quando tem vários blocos aqui é porque são só dois. Mas mesmo assim tem gente que acaba errando. Mesmo com só dois, eu coloco B está para cima, está subindo. Ou seja, a tração ela é maior que o PB, porque está subindo, só tem essas duas, então a tração tem que ser maior que o PB, com certeza. Então, é a tração menos PB que é a força resultante no B.
Se o aluno escrever o contrário, escrever PB menos tração e não assim do jeito que eu fiz, aí fica errado, porque ele não está descendo, é tração menos PB. Ou seja, força resultante é massa vezes aceleração. Pronto. Feito isso, eu tenho duas equações. Eu tenho esta e esta. É um sistema. Agora é mais matemática que física. A física acabou por aí. Agora é matemática. Como que eu resolvo esse sistema? Bom, uma maneira de resolver é a seguinte: eu vou fazer um traço aqui de baixo, ó, das duas. Somar as duas equações, tá? Se você somar as duas equações, termo a termo. Então, olha, eu vou colocar uma igualdade aqui do lado, aqui no meio. Espera aí. Aqui, ó. Para somar todos do lado esquerdo, depois somar todos do lado direito, tá? Aqui dessa igualdade. Somando todos do lado esquerdo, você concorda que eu posso cancelar essa tração que é negativa com essa que é positiva? Não é? E só sobra o que então? Só sobra PA e menos PB, do lado esquerdo da igualdade, certo? E é sempre assim que você vai fazer esses casos de polias com rodanas e tal, tá? Um pendurado, puxando o outro, no plano inclinado que seja, tipo a questão 10 também, né? Então eu vou escrever aqui que PA é o que sobrou. Então fica, antes de colocar os valores, tá? Só as letras por enquanto. PA menos PB igual. Do lado direito não cortou nada, então eu vou escrever tudo. Esse mais, eu estou somando, então mais esse. Pronto. Pronto, ficou assim. Eu fiz a soma, agora é substituir os valores. Vamos lá. Quem que é PA, quem que é PB? O PA não é a massa do A vezes sua gravidade? Ou seja, 10 vezes 10 da gravidade. Não está falando na questão, mas deveria. Mas sempre a gravidade é 10, tá? Aí 10 vezes 10, 100. O PB, fazendo do mesmo jeito, vai ficar 5 vezes 10, vai dar 50. Beleza? 10 e 5, oh, 100 e 50. Então 100 é do PA e do PB é 50. Eu vou substituir. Vai ficar 100 menos 50 igual. Massa do A, 10. Massa do B, 5. Aqui fica 50 igual a 15A. Então A é quanto? 50 por 15. Dividindo por 3, vai dar A igual a... Por 3 não, por 5. 10 terços. Deixa assim porque vai dar dízimo periódica. E a gente vai usar isso aqui, 10 terços, para a gente encontrar a tração nos fios. Se você lembra, você que fez lá a questão 9, questão 10, questão 16, a 12, a 14 que eu passei também. Em todas as questões, gente, a gente tem que primeiro encontrar aceleração. E vai sair, nem que você não queira lá, saiu aceleração. Porque com aceleração você obtém todas as outras coisas, todas as outras perguntas que forem feitas exigem você saber a aceleração. Já que eu encontrei a aceleração aqui, e vamos voltar às perguntas. Perguntas foram: força de tração no fio e força de tração no fio também, no outro fio. Depois eu falo qual é. Então, quanto que é T? Você pega agora esta primeira equação todinha, antes de cortar o T, tá? Ou a segunda, a letra B, né? Antes de cortar o T. E vou até copiar aqui, ó. Vou pegar essa aqui, deixa eu ver. Vou pegar, pronto, vou copiar. Duplicar. Pronto. Vou apagar esse corte aqui que eu fiz. Pronto aí, ó. Já tá bonitinho, ó. Em A é aquela equação, né? Força resultante igual a massa vezes aceleração. Eu quero encontrar tração. Agora eu vou substituir os valores. Só que eu não tinha o A para fazer. Agora eu tenho. Agora eu posso substituir nessa equação aqui. Então, como vai ficar? O PA não é 100, que é massa vezes gravidade que a gente fez lá, e a massa dele não é 10. Eu faço essa conta. Vai ficar assim, ó. 100 menos T igual. Aqui tem um aqui de baixo, não é? Do 10. Fica 10 vezes 10, 100.
E 1 vezes 3, 3. O que eu vou fazer agora? Eu posso passar... Vou tirar o mínimo múltiplo comum. Fazer isso, já que tem vários... Ó, aqui é 1, aqui é 1. Ou passaria o 3 multiplicando, né? Vai ter gente que acaba errando em algumas contas aí. Tirando o mínimo múltiplo comum, é 3. Tá aqui. Aqui vai dar 300. Aqui 3t, não é? E aqui 100, não é isso? Corta esse 3 com esse 3, pronto. Continuando aqui, ó. Lá de cá. Fica... Eu vou passar o 100 para a esquerda, que fica 300 menos 100. E o 3t eu vou passar para a direita, que aí fica positivo, bonitinho, né? 200 é 3t. Portanto, quanto é t? Não vai pôr 3 sobre 200, né? O 3 está multiplicando o t, passa dividindo. Aí eu escrevo aqui o contrário. T igual a isso. Tem que ter cuidado, gente. Muita gente erra isso aqui, ó. Muita gente, não é muita, certo? Por falta de atenção, né? Porque não sabem, alguns porque não sabem. Acaba que não sabem, poucos. Mas a maioria por falta de atenção. 200 terços. Opa, falta escrever a unidade, hein? Newtons. Newtons. Pronto. Ou seja, 66,6 mais ou menos, né? Essa tração foi a pergunta, essa primeira pergunta aqui, ó. A força de tração no fio que une os dois blocos. Então a gente achou 200 terços. 66,6, né? A outra força que ele perguntou na questão é a força de tração no fio que sustenta a polia no teto. Como assim? Tá vendo aqui o teto? Tá vendo aqui esse fio preso no teto sustentando essa polia? Então, é esse fio aqui, ó. Qual a força nesse fio aqui? Ó, esse fio aqui está sustentando o quê? Sustentando tudo. Tudo o quê? Os dois blocos. É a soma do peso do A com o peso do B. Não é? Ou não? Vamos ver? A tração é que a gente achou 200 terços. Que a gente achou aqui 200 terços, ó. Se a gente for analisar aquela polia, eu vou até colocar de outra cor. Vou colocar de outra cor. Nesse ponto aqui, e nesse ponto aqui, nesses dois pontos roxinhos, a polia sente como se tivessem dois pesos aqui, mas na verdade não são os pesos, são o quê? As trações. São duas trações. Imagina que uma pessoa esteja pendurada, vocês estão me vendo aqui, ó, uma pessoa esteja pendurada do lado esquerdo e do lado direito, segurando esses dois fios do lado esquerdo e do lado direito, certo? Puxando para baixo. Então a polia está sentindo isso, duas forças puxando ela para baixo. Com que valor? O valor da tração, T e T. Então, duas para baixo, então, acontece o quê? Que nessa polia, bem nesse centro da polia, tem uma força aqui, ó, 2T. Claro, 2T para baixo, aqui, e 2T para cima, então a polia está parada. Qual a resultante entre essas três roxas aqui? Não dá zero? Então quer dizer que esse fio aqui que está perguntando está sustentando quanto? Sustentando as duas trações, certo? Ou seja, 2T. Então a outra pergunta aqui é você fazer o quê? O dobro daquele valor que a gente encontrou, certo? Quanto que é 2T então? Vai ser o dobro de 200 terços, certo? O dobro de 200 terços, ou seja, 400 terços, newtons, certo? Pronto, esse valor aí vai dar 133, né? Vai dar 133. Questão 10. Questão 10 tem dois blocos, A e B, de massas 10 e 20 quilogramas. E aí, primeira coisa que eu te pergunto, quais são as forças que atuam nesses blocos aí?
no bloco A, por exemplo, não é peso do A e normal que atua em A? E além desse peso normal, não tem uma força para cá, puxando o A, que é a força de tração? Não é à toa que o A vai para a direita? E o B? E o B não desce? Por que que o B desce? O B desce porque tem uma força peso atuando nele, né? E ele não desce em queda livre, por quê? Porque existe uma tração aqui para cima, porque está puxando o A está sendo uma certa resistência aqui para B, e B não desce com aceleração muito grande, porque o A está impedindo isso, né? Está dificultando isso, né? Então tem uma tração aqui para cima, uma força de tração. Beleza? Olha, pronto, as forças que tem são essas. Nós temos aqui a aceleração para baixo em B, temos aceleração para a direita em A, ou seja, a resultante em B é para baixo, a resultante em A é para a direita, certo? E aí nós vamos cancelar essa normal de A com peso de A, porque o A vai andar só para a direita, então essa força para a direita é a resultante. Então eu já vou até escrever isso agora. No bloco A, mesma coisa da anterior, ó, da questão anterior, basicamente. Em A, nós temos que a força resultante é igual a massa vezes aceleração. A força resultante, ou seja, tração, é igual a massa vezes aceleração. Em B, o B não está descendo? Então a resultante é para baixo menos para cima, porque ele está descendo. Então para baixo é maior, já que ele está descendo. Em B, já que para baixo é maior, então é PB menos a tração para cima, certo? Pronto. O que eu escrevi aqui do B foi força resultante, ou seja, uma menos a outra, é igual a massa vezes aceleração. Da mesma forma que eu fiz, ó, eu pego um traço aqui, coloco um traço aqui de baixo, coloco um traço aqui de baixo, somo as duas equações. Somando as duas equações, você vai ver que essa tração é positiva e essa é negativa, cancela, certo? Só sobrou do lado esquerdo PB. E do lado direito sobrou MAA e somado, estou somando as duas equações, somado aquilo. Agora eu substituo, próximo passo. Quanto é PB? O PB não é a massa de B vezes a gravidade? Ou seja, massa de B é 20. Está falando aqui na questão, ó. Gravidade é 10, sempre. Então dá 200. Eu não sei se a questão falar, considere 9,8, né? Então PB é 200. Então fica 200 igual massa do A é 10, massa do B é 20, isso dá 30. Você pode simplificar aqui por 10 de cada lado. Portanto, você encontrou primeiro a aceleração. Sempre você vai encontrar aceleração em primeiro lugar. Depois que você encontrar a aceleração, que você vai encontrar outra coisa que ele está perguntando. O que ele perguntou na questão foi, olha a última linha, determine em newtons a intensidade da força de tração no fio, certo? Qual que é a força de tração no fio? Então, quanto que mede essa força aqui, ó, de tração? Então, eu vou pegar o bloco A, vou pegar essa função aqui, essa equação que a gente fez para A, e eu vou substituir aqui agora. Então, fica tração igual. Quanto que é a massa do A? 10, né? Quanto que é a aceleração? 20 sobre 3. Acabou. Tração igual a 200 sobre 3 newtons. Essa é a resposta da questão. 200 terços. Dá até o mesmo valor lá da outra questão, né? Ou então você poderia fazer, substituindo nessa aqui, tá? Nessa B. E você encontraria também a tração aqui, ó, igual a 200 terços. Assim como eu fiz lá naquela, tá para baixo. Aqui, ó.
eu fiz aqui no B, né? Que eu substituí, tirei o mínimo, tá? Eu encontrei o mesmo valor. Beleza? A 10 você tem dois blocos, um pendurado aqui puxando o outro, certo? Vamos colocar as forças que atuam em cada um, aqui primeiro logo. Quais são as forças que atuam em A? É o peso anormal, não é? Peso e normal. E tem essa força aqui para frente, ó, é a tração do bloco B puxando por meio da corda o bloco A. Tudo certo? No bloco B, tem o peso do B aqui para baixo. Peso do B. E o B só não cai em queda livre porque o A não está deixando. O A está dificultando o B de descer. Então, tem uma força de tração puxando o B para cima. Claro que o B não vai para cima, ele vai só reduzir a aceleração, né? Tudo bem? A aceleração, inclusive, do B é para baixo. Aceleração. E no bloco A é para a direita, né? O bloco A vai para a direita. Eu sempre gosto de colocar assim, ó, aceleração, aceleração, para apontar para onde que está indo, porque em alguns casos, se tivesse outra corda de cá, outro bloquinho pendurado, talvez poderia ser o contrário. Esse bloco aqui ser mais massivo, né? Ou seja, ter maior peso, e aí ele puxa para baixo o bloco, esse bloco aqui, aí o A iria para a esquerda, o B subiria, aí eu colocaria que o A era para cima. Sabe por quê? Eu coloco isso aqui para não me perder, para saber que se a aceleração é para baixo, ou seja, ele vai para baixo, ele acelera para baixo, a resultante para baixo, a resultante é para baixo, tá? Ou seja, para baixo é maior que para cima, porque ele vai para baixo. O que eu estou falando é a força resultante que atua no B é PB menos tração. E não tração menos PB, porque ele não está subindo. Vou escrever o que eu acabei de falar. Em A e em B. Em A, dois pontos. Em B, dois pontos. Primeiro em B, já que eu estou falando em B. A força resultante em B é igual a massa dele vezes sua aceleração. Foi o que eu escrevi, não foi? A força resultante, ou seja, essa para baixo menos a para cima, é a resultante. Massa vezes aceleração. Em A, eu vou escrever força resultante igual a massa e aceleração de novo. Só que quem é a força resultante em A? Primeiro, normal e peso cancela. Só sobra quem? Tração. Então, ela é a única, ela é a resultante. Não tem outra para a esquerda, senão pegaria ela menos a que estaria para a esquerda. Então, vai ficar aqui, tração é igual a massa de A vezes aceleração. O que eu estou escrevendo nessa linha? Estou escrevendo que força resultante é igual a massa vezes aceleração. É sempre assim. Tá vendo que aqui eu tenho um sistema, eu tenho um sisteminha, eu tenho duas equações, ó. Você pode somar essas duas equações, porque eu coloquei uma debaixo da outra de propósito, fazendo aqui a soma dessas duas. Como assim, professor? Coloca um traço aqui de baixo, coloca assim mais e soma essas duas termo a termo. Coloca uma igualdade aqui, ó, e soma os lados esquerdos e os lados direitos, tá? Uma maneira de fazer. Aqui é tração positiva, aqui é tração negativa, então corta. Agora, sobrou PB do lado esquerdo, então vou escrever PB. Pronto. Do lado direito, eu não cortei nada. Então, eu vou escrever tudo do lado direito. Estou somando. Então, somando uma com a outra. Pronto. Vou substituir os valores agora. Inclusive, só mais uma coisa, ó. Eu poderia. Não, vou fazer isso não. Colocar em evidência o A, né? Do lado direito, mas tanto faz. Vamos fazer PB. Quem que é PB? PB é o peso do B. É a massa do B por sua gravidade, pela gravidade local, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Não falou na questão, mas sempre é 10, tá? Considera-se 10. Vocês até sabem disso. A massa do B é 20, a gravidade é 10, então o peso do B dá 200 newtons.
ficou um negócio verde esquisito ali, deixa eu voltar. 20 vezes 10, que dá 200 newtons. Então, se o peso do B é 200, vamos encontrar agora a aceleração, porque a massa do A é 10, a massa do B é 20. Então, 10A mais 20A dão 30A. Posso cortar esse zero com esse zero. Passo 3 dividindo. 20 sobre 3 é a nossa aceleração. Não é essa a pergunta da questão. Mas lembra que eu falei para vocês que primeiro a gente sempre tem que encontrar a aceleração para depois encontrar as outras coisas. Assim como naquelas questões, ó. Primeira coisa, aceleração. Para depois as forças, tração. Primeira coisa, aceleração. Para depois as outras forças. Tá? A gente considerou um bloco só, encontrou aceleração. Aqui a gente até poderia fazer isso, só que a maneira um pouquinho mais complicada, depois eu explico para vocês como seria. Aqui eu estou fazendo por sistema, outra maneira de se fazer, tá? Pronto, agora já que eu achei a aceleração, vou pegar essa equação aqui, por exemplo, ó, antes de eu cortar a tração de cima com a de baixo, no bloco A, essa fórmula aqui não é T igual a M vezes A? Eu vou escrever ela. Em A, vou repetir, ó. Em A, 2 pontos. A tração é igual a massa vezes aceleração. Então, a tração é igual. Quanto que é a massa do A? A questão falou que é 10. Vezes a aceleração que a gente encontrou agora, isso dá quanto? 200 sobre 3, que é aproximadamente 66,6666, né? Newtons. Essa é a nossa resposta. Agora sim a gente finalizou, ó. Ele quer saber na questão, vamos voltar aqui. A tração, certo? Encontra a intensidade da força de tração no fio. Tá aqui. Beleza, gente? Ou você poderia pegar essa, ao invés de pegar em A, que é essa fórmula, poderia pegar em B, que é essa aqui, ó. Antes de cortar o T, tá? Pegar ela na geral, na íntegra. E aí você também encontraria tração igual a esse valor. Pode fazer isso aí depois, para comprovar. Beleza? Acabamos então. Terminamos por hoje. Finalizamos tudo, ó. Que beleza, deu para fazer. Em cima da hora aí. Tá acabando a aula nesse momento. Acabou, pessoal! Essa frase é minha. Sai pra lá, meu chapa! Deixa o astro fazer isso! Acabou,